Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Como se proteger de maus espíritos. E aqui comigo está a Sayuri. Olá Gabriel, olá a todos, aqui é a Sayuri e sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí, obrigado, Sá. De nada. Apenas para lembrar aos ouvintes que puderem se inscrever no canal e também compartilhar esse episódio, de maneira que mais e mais pessoas possam ter acesso aos ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante recorrente no mundo religioso. Basicamente, só a religião fala sobre isso, ou tem propriedade para falar sobre isso, que é a questão da gente se proteger de maus espíritos. Muitas pessoas acham que a possessão espiritual é algo de filme só, que a gente fica num estado totalmente possesso, virando a cabeça, sei lá, fazendo o quê. Mas a gente vai ver que, na verdade, todo mundo está sujeito à possessão espiritual e a gente vai ver hoje como a gente faz para evitar a possessão, para que a gente consiga ter uma mente calma e, se for possuídos por bons espíritos, no caso, que a possessão pode ser tanto por mal quanto por bons espíritos. Pelo menos a gente conseguir receber as orientações do nosso anjo da guarda, ao invés de algum tipo de espírito infernal. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente inicia com o primeiro tópico, que é o que é a possessão espiritual. O fenômeno da possessão não se restringe ao estado de transe, como aquele experimentado por médiums, por exemplo, que recebem sobre si um espírito que toma posse de seu corpo. Ocorre também com pessoas que vivem na vida normalmente, mas são afetadas de modo constante por algum espírito em particular. De modo geral, os espíritos do outro mundo podem ser classificados como aqueles que vivem nas dimensões celestiais e os que vivem nos mundos infernais. Ou seja, o espírito que influencia uma pessoa pode ser bom ou mau. Embora a palavra possessão não seja muito usada nesse sentido, ela também pode se referir ao estado em que a pessoa recebe continuamente orientação do seu espírito guardião. Apesar de não ser bem um caso de possessão, está muito relacionado com ela. A gente observa pela explicação do mestre Hokawa que a obsessão não é algo tão absurdo assim. De certa maneira, a gente está sendo obsediado por vários tipos de espíritos, mas o objetivo principal nosso é pelo menos ter orientação do nosso anjo da guarda. E isso não é 24 horas por dia. Por exemplo, quando a gente está trabalhando, concentrado no trabalho, você está escrevendo um relatório, você está fazendo uma análise, você está numa reunião. Não necessariamente você está sendo obsediado por algum tipo de espírito. Quando você está usando o teu racional, você está no seu dia a dia, pode ser que nenhum espírito esteja te possuindo. Você está usando o teu cérebro só. Você está usando a razão. E isso é importante também. É importante que ao longo do nosso dia a gente use também o nosso lado racional para fazer uma série de tarefas. Aí de tempos em tempos a gente busca concentrar a nossa mente para conseguir receber a orientação. Por isso que o aprimoramento religioso é importante. Leitura dos livros, a recitação dos sutras, a prática de meditação, tudo isso favorece um ambiente no qual a gente possa receber a influência de bons espíritos, pelo menos o nosso anjo da guarda, que é o objetivo inicial. Eu acho que esse tópico primeiro é interessante, primeiro para esclarecer, né, o que é possessão espiritual. Porque eu acho que o próprio nome, assim, possessão, por isso que a gente tava falando, eu pensava assim, já pensava no filme, assim, do exorcista, pessoa possuída, com o corpo possuído, né, por um espírito. Mas não é só isso, né, igual ele fala aqui, às vezes é quando você, na sua vida normal, você tem influência, tá recebendo influência de algum espírito. E o outro ponto importante também desse trecho que a gente leu é que ele fala que não é só possessão espiritual, não é só de espírito ruim, ele pode ser, inclusive, espíritos bons do nosso espírito guardião. Então acho que é bom pra gente meio que conceituar, né, direitinho que a gente vai falar. Conceituar o que é obsessão. Sim. Não necessariamente é por maus espíritos, isso é importante e todo mundo está sujeito à obsessão. Esse é outro ponto interessante também. Como todo mundo é ser espiritual, a gente está no corpo físico, mas a gente tem uma alma e quem controla essa alma é a nossa mente. Aí, de acordo com a mente que a gente tem, no final do episódio a gente vai ver os tipos de mentes que atraem maus espíritos,
dependendo do tipo de mente que a gente tem, ou seja, os pensamentos que nós temos, a gente vai acabar se sintonizando com algum tipo de espírito daí. Esse é o ponto-chave. Aí a gente pode pensar, bom, o que eu tenho que fazer então para pelo menos receber inspirações, orientações do meu anjo da guarda? É simples, é aprimoramento espiritual. É frequentar templos, recitar não vou falar do da Rap Science, frequentar o templo local, frequentar o templo matriz, ler os livros do mestre, assistir as palestras, o podcast eu acredito que ajude também, porque são ensinamentos que estão sendo transmitidos, só que de outra maneira. Recitar os sutras, praticar a meditação, praticar a reflexão, a análise dos pensamentos e controlar a mente, não deixar que a nossa mente fique extremada. Sempre buscar um equilíbrio no dia a dia para ter uma mente calma, tranquila e poder, pelo menos, receber essas inspirações do nosso anjo da guarda. Sim, eu acho que, como você falou, todo mundo está sujeito, né, a ser influenciado por espíritos bons ou ruins, mas aqui a gente vai falar muito sobre o que a gente pode fazer de atitude da nossa parte para evitar que a gente tenha essa posição espiritual de maus espíritos, né? Porque tem, acho que algumas ações que a gente precisa ficar atento, que a gente tenta afastar da gente, né? Essa chance de ser possuído. E falando sobre chance de ser possuído, a chance de ser possuído por um mau espírito é muito maior do que ser possuído por um anjo, por exemplo. Porque tem muito mais mau espírito na Terra do que anjo. Os anjos, a grande maioria está lá no céu fazendo o que eles têm que fazer. Alguns vêm para cá ajudar a gente, claro. Mas em termos de quantidade, os maus espíritos têm muito mais interesse por esse plano terreno do que os anjos. Os anjos vêm aqui para salvar as pessoas, para ajudar as pessoas. Os maus espíritos, eles vêm para cá porque eles estão apegados, ou eles já estão aqui, eles não conseguem sair daqui. E aí eles ficam apegados a esse plano terreno e acabam possuindo as pessoas para, por exemplo, satisfazer os próprios desejos. Por exemplo, quem gosta muito de beber, bebia todo dia, por exemplo, viciado mesmo em álcool. A pessoa morre, ela vai querer continuar bebendo, porque como a alma continua, a vontade de beber ela não vai passar. Só que você não tem mais corpo físico, então você não pode beber. Aí o que ele faz? Ele vê alguém que está consumindo álcool, que a gente vai ver no próximo tópico, que é a lei da sintonia de vibrações. Aí ele se sintoniza e pronto. Aí ele sente o gosto do álcool. Aí ele vai estar bebendo, na verdade. Só que isso é uma possessão espiritual, porque se a pessoa bebia só por ela, se ela está possuída, ela bebe por ela e pelo espírito. Nossa, Fica mais caro, né? A conta vai ficar maior, né? Aí vai mandar pra quem depois a conta? O mau espírito não vai pagar. Não vai pagar. Por isso que ele é um mau espírito, entendeu? É um mau pagador também. Vamos falar sério, o que é isso? É isso, e o mestre fala no livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual que a nossa vida, a felicidade ou a infelicidade, ela é decidida em boa parte que tipo de influência que a gente recebe. Se você recebe influência espiritual negativa, sua vida vai tomar um rumo ruim. Mas se você recebe influência espiritual positiva, a sua vida vai tomar um rumo mais feliz, mais correto. E aí é nossa responsabilidade o tipo de pensamento que a gente vai ter, que vai atrair o tipo de espírito também de acordo com a vibração que a gente emitir. E como a gente poderia, por exemplo, a gente sabe que a gente está recebendo influência negativa, sabe? Tipo, algumas... Porque assim, tudo bem, às vezes a gente tá cansado, mas como a gente consegue às vezes diferenciar, eu tô tipo num estado meio cansado, sei que, de estar recebendo, tipo, tendo possessão espiritual? Tem um indicador que é o mais concreto, que é a variação emocional. Se as nossas emoções, elas variam muito, muito feliz, muito triste, muita raiva, muito triste, extremo, assim. Essa variação extrema ela é típica de possessão espiritual por mau espírito. Esse é o indicador mais concreto. Se, por exemplo, você entra no metrô, alguém esbarra em você, você vai ficar bravo, vai? Sim. Mas dá um minuto passa. Mas aí alguém esbarra em você, te dá uma raiva muito grande. E ela continua.
Daí dessa raiva, ela vai para um extremo, assim, que você quer matar alguém. Aí, de repente, você tá muito triste. Aí do nada, você fica muito feliz. Aí fica oscilando. Tipo essa sensação de humor, assim. Extrema é um tipo de possessão. Tipo, é um indício que você talvez esteja sendo possuído. E outro indício, que eu vou falar dos mais concretos, é as palavras que a gente usa. Começou a reclamar muito, condenar as pessoas, achar que já era, que vai ficar tudo ruim. Pode ser, você tá com um amigo aí. Amigo que não é bem convidado, né? Um desamigo. Um desamigo. Muito bem observado, sério. Aquele que não paga a conta. Isso aí. É sério. Esses são os indicadores. A variação emocional extrema e o uso de palavras de baixo calão mesmo, negativas, ruins. Aí é um indicador mesmo. Sim. A gente parte agora para o segundo tópico, que é a lei de sintonia de vibrações. A chave para entender a possessão espiritual é a mente. Pergunte-se: o que o imã de sua mente está atraindo? Se você quer saber, por exemplo, que tipo de espírito o está possuindo no momento ou tem probabilidade de chegar a você, basta examinar o que se passa em sua mente. As estações de televisão colocam vários programas no ar, mas se o aparelho de TV não estiver sintonizado neles, a imagem não aparecerá. Ela só aparece bem clara quando o aparelho está devidamente sintonizado naquele canal. O mesmo acontece com o rádio. Se estiver bem sintonizado na frequência de onda correta, você ouvirá o programa de FM que deseja. Mas, se as frequências não forem as mesmas, não será possível ouvir nada. A mente também funciona assim. Os seres que vivem no mundo celestial e no mundo infernal emitem vários tipos de frequências de onda. Mas, se as pessoas na Terra não se sintonizarem com elas, não ocorre a conexão. A lei de sintonia de vibrações. Toda vez que a gente fala posição espiritual, toda vez que o Mestre Okawa aborda o tema posição espiritual, ele fala sobre sintonia de vibrações, porque é o ponto-chave mesmo na parte da sintonia. Ele compara a nossa mente a uma TV ou uma estação de rádio, porque ela emite vibrações. Só que a gente tem o canal que a gente quer colocar, que é o controle dos nossos pensamentos. Se a gente estiver emitindo uma vibração infernal, é nossa responsabilidade estar emitindo esse tipo de vibração, e é nossa responsabilidade também controlar esses pensamentos. Mas é importante ter autorresponsabilidade quando a gente fala de possessão. Porque senão é sempre o mau espírito. É sempre alguma coisa fora. Mas qual que é a minha parcela de responsabilidade para estar sendo um recipiente para esse tipo de espírito ruim? Por que será que ele está vindo? Sim. Uma vez eu vi um exemplo, tipo uma analogia que um palestrante fez, que eu achei interessante. Acho que alguém perguntou alguma coisa nesse sentido, sabe? Tipo, como que é a ciência, tipo, do mau espírito possuir a gente ou acaba influenciando a gente negativamente. Como que o nosso papel nisso, né? Aí a pessoa falou assim, que era meio como... como se jogar uma bolinha num muro, sabe? Tipo assim, você quer jogar uma bola, você quer que a bola passe pro outro lado e você vai ficar jogando ela no muro. Ela vai passar se tiver algum buraco. E eu acho que esse buraco que é a nossa parte, né? Que é esse controle da mente, dos pensamentos. Porque se a gente sintonizar, aí a gente vai acabar atraindo. Mas se não tiver nenhum buraco, a bolinha não vai passar pro outro lado, Sim. né? Eu acho que então é isso que, igual a gente falou no anterior, dos sintomas que às vezes a gente pode observar, mas isso aqui também, isso de observar os pensamentos é interessante, né? Porque se a gente sabe o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, a gente não vai atrair espírito muito diferente disso, né? Isso. Tem aquela frase da Bíblia que é orai e vigiai. Basicamente isso, orai é realmente o aprimoramento ascético da recitação dos sutras, do estudo da verdade, e vigiar é a questão de você realmente vigiar a tua mente. Você saber o que você está pensando. Sim. Você ver quanto tempo que você está com raiva, ou perceber que você está reclamando muito, que você, enfim, ter essa percepção, porque há um problema sério relacionado ao tempo,
que quanto mais tempo você fica com um pensamento negativo, mais ele aumenta. Porque mais tempo conectado com mundos infernais você tá. Por isso que muitas vezes uma raivinha que você tem, que ela não tá resolvida, se você continuar com ela, em termos de semanas, meses, essa raiva ela aumentou muito. Ela tá enraigada dentro. Até que chega uma hora, tem um mecanismo de possessão que chama overlap. Overlap é quando você coloca um em cima do outro. Então, forma uma camada de espírito. São vários maus espíritos, um em cima do outro, possuindo uma pessoa. 10 espíritos, 11. Porque tá tanto tempo com aquele pensamento negativo que juntou vários ali. E aí, para você tirar esse tipo de possessão, você tem que ir num... Começa a ficar cada vez mais difícil, né? Você tem que ir num local que tem uma pessoa que ela é profissional nisso e pode ser que nem ela consiga. Nossa. Aí você tem que ir por exemplo, aqui na Rap Science tem o templo Shoshinkan. Você tem que ir fazer um Kigan especial para ver se consegue. Então tem que tomar cuidado, assim, é uma coisa bastante... É simples de você resolver, só que se você não tomar cuidado, pode ser algo muito grave. Tipo, tudo começa com aí, né, e vai ficando cada vez maior, né? Tipo, a proporção vai aumentando. Piora. Não é uma coisa que melhora. É igual roupa suja no cesto. Não fica mais limpa. Ela fica mais suja. É a mesma coisa. E algo que atrai também mau espírito, que deixa com que essa sintonia fique ruim, é muita preocupação. Preocupação com o futuro, angústia do passado. É aquela frase do Lao, que se você está depressivo é porque vive no passado. Se você está ansioso é porque vive no futuro. Se você está em paz é porque vive no presente. Essa questão que a gente fala do passado, presente e futuro, essas 3 análises de tempo, elas são muito importantes quando o assunto é possessão. Porque, por exemplo, tem briga de casal. Por que o mau espírito ele gosta da infelicidade do outro? Ele não vai gostar de um casal que está harmonioso. Se ele vê um casal harmonioso, ele quer quebrar aquela harmonia. O que ele faz? Ele vê por exemplo, marido e mulher. O marido está enfraquecido espiritualmente. Aí ele vai e começa a lembrar, começa a colocar na cabeça dele aquelas brigas que eles tiveram há 10 anos atrás. E aí ele começa a influenciar esse marido das brigas. Aí ele começa a falar para a esposa: você lembra aquela vez que a gente brigou não sei quando? Isso é típico de mau espírito. Se você estiver brigando com alguém por uma coisa que aconteceu no passado, 100% de certeza que tem um mau espírito aí. Isso aí é manjado já deles. Tipo, ele adora pegar uma coisinha do passado. E é o que a gente vai ver, né? O casal brigou porque há 3 anos atrás, sei lá, na viagem de não sei quando, atrasou o voo. E o marido não tava, sei lá. Por coisa que não é nem... Começa a misturar um monte de coisas. Um monte. Aí desconfiança. Aí coisa em relação ao futuro. Por isso que às vezes é melhor ser tonto mesmo. Ser tonto no sentido de não se preocupar demais, sabe? Informação. Vamos falar do informação. O que você tem de informação negativa hoje é absurdo. Você sabe de tudo que acontece no mundo inteiro. Sim. Pra quê? Tipo, é uma carga que não acrescenta muito, né? Só traz mais peso pra nossa cabeça. E o mau espírito, ele entra aí. Sim. E pelo menos o mestre fala da mídia japonesa, eu não sei da mídia brasileira, mas eu acho que tá também. Ele fala que a mídia japonesa ela é totalmente controlada por demônios. Nossa. Mídia de massa. Porque não tem uma coisa boa. Tipo, só foca nas coisas ruins, né? E vira coisa sensacionalista, né? Aí vai meio que propagando esse sentimento de... medo. Desespero. Porque assim, a gente sabe que tem maus elementos na sociedade, a gente sabe que tem crime, a gente sabe que tem um mundo cão. Sim. Só que Só que só isso também, você só falar disso, só divulgar isso... Também não é realidade, não é a realidade 100%, né? Sim. Quando você começa a perder isso aqui, eu acho muito triste quem tem acesso só a esse tipo de informação. Por isso que a gente tem essa vontade de levar o ensinamento do mestre para o maior número possível de pessoas o mais rápido possível, para que as pessoas conheçam uma realidade diferente. Sim. Do que a gente vê por aí. Porque é muito... para você ser possuído por um mau espírito
Se você pegar a nível de informação que você tem na mídia, é muito fácil. Porque e tem... que a gente tem vários programas de TV, coisa que a gente sabe que você assiste aquilo, você já sai, tipo, desesperançoso, porque o mundo tá perdido. E é isso que o mau espírito quer. Ele não gosta de gente que tem esperança. Ele gosta de gente que fala, isso aqui já era, meu. Não tem jeito. E é o que você mais ouve. Sim. A humanidade tá perdida. O ser humano acabou. O ser humano é isso, o ser humano é aquilo. Sim. Outro dia tinha uma pessoa falando que ela odiava o Brasil porque as pessoas jogavam entulho na rua. Daí a gente jogava lixo na rua. Mas aí, né, cada um... Sim. É coisa que a gente não consegue controlar. Então a gente tem que buscar fazer o nosso melhor e controlar a informação também. Sim. Às vezes a gente ouve muita coisa assim, principalmente em relação ao Brasil, em relação ao mundo. O Brasil acabou, o Brasil é isso. Fala mal do Brasil, a mídia faz isso. A gente acaba sendo influenciado também, fala mal do mundo. Mas tem que saber selecionar o tipo de informação que a gente tem para que essa vibração nossa não caia, não seja tão sintonizada com o inferno mesmo. Sim. É dar mais valor à sua vibração espiritual do que ao que está acontecendo tanto assim lá no mundo. Sim, acho que tem um pouco de discernimento, né? Igual você falou. Tudo bem, a gente sabe o que tá acontecendo no mundo todo e tem coisas ruins, é bom a gente saber tudo, mas assim, até certo ponto, né? Porque até que ponto isso vai fazer muita diferença, assim, na minha vida aqui, né? As coisas que eu posso melhorar aqui no meu bairro, na minha casa. Na sua realidade, no teu cenário. Né? Às vezes só vai ir colocando mais peso, né? Na nossa cabeça. E aí você não faz o que você tem que fazer, né? No fim das contas. E eu acho que, tava lembrando só aqui do... que a gente tava falando, né, pra prestar atenção onde tá a nossa mente, que eu gosto muito quando fala aquele do ponteiro do coração, né, que tipo, que não tem problema, o problema não é ele oscilar muito, mas é ele parar numa vibração negativa e ficar lá muito tempo. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, né. Sim. Porque acho que, e a importância, né, do autoconhecimento, porque se a gente sabe como a gente consegue perceber mais quando, assim, tô muito reclamando, tipo assim, tô falando coisa negativa. Se a gente presta atenção em si mesmo e sabe mais ou menos como a gente é. Se a gente não presta atenção, a gente não consegue pegar essas pequenas... Porque às vezes é coisa sutil, né, assim. Porque, lógico, tem a posição que a gente tava falando em graus maiores, né, igual falou que, tipo, possui o corpo da pessoa, mas às vezes é muito sutil. E acho que aí que é a questão, porque aí a gente não... Até quando a gente começa a perceber, já passou um tempo, né. Isso aí. A gente vai agora pro último tópico de hoje, que é... Como evitar a possessão por maus espíritos? No entanto, o contato com espíritos do inferno constitui um problema grave, pois eles criam infortúnios na vida de muita gente e aumentam o número de pessoas infelizes. Portanto, devemos evitar que esse tipo de fenômeno de possessão a qualquer custo. São muitos os exemplos de mente negativa. Há, por exemplo, a mente invejosa, que por qualquer motivo sente inveja dos outros. Há mentes que vivem insatisfeitas e se queixando da vida. Há também aquele tipo que está sempre difamando ou desrespeitando os outros, magoando as pessoas com comentários negativos. Muitas pessoas têm também uma mente cínica. Outro tipo de mente negativa é a que sofre de mania de perseguição. Não assumem a responsabilidade pela situação terrível em que estão e preferem jogar a culpa nos outros. Os espíritos do inferno acham muito fácil se juntar a pessoas assim, que tendem a não assumir responsabilidade pela própria vida. Outro tipo de mente negativa é a raivosa. Perder a serenidade por nada, dizer e fazer coisas terríveis, viver reclamando ou deixar-se levar pela mania de perseguição, culpar os outros pelos próprios problemas, tudo isso abre caminho para os espíritos do inferno. Nesse trecho, o mestre comenta vários tipos de mente que vão acabar levando a gente a ser possuído por mau espírito. É bom conhecer para saber identificar e evitar. Esse é o ponto-chave. Vamos falar de algumas que estão aí, mas a gente pode comentar outras também que estejam mais conectadas ao nosso cotidiano. Inveja. Inveja é uma mente infernal.
você não abençoar o sucesso alheio é infernal, porque o mau espírito ele adora gente infeliz. O mau espírito ele se felicita com a infelicidade alheia. E a inveja, você inveja alguém que você tem interesse. Por exemplo, eu não tenho interesse nenhum em jogar futebol. Quando eu vejo uma pessoa sendo milionária, marcando 10 gols, 10, sei lá quantos gols no ano, eu não tenho inveja nenhuma dela. Por quê? Porque eu não tenho interesse nenhum. Agora, uma pessoa que é da minha área de interesse, eu vejo ela tendo sucesso, você tem uma tendência a sentir inveja. E aí você tem, quando você sente inveja, o que você quer fazer? Você quer criticar, você quer condenar. O ser humano é escroto, chega a passar a perna, chega a fazer um monte de coisa. Infernal. O que tem que fazer ao contrário disso? Abençoar o sucesso alheio. É fácil? Não é. Todo mundo tem essa vontade da inveja, de você ficar inconformado que uma pessoa conseguiu uma coisa que você quer muito. Só que o mestre fala, isso é algo infernal. Por isso tem que ser combatido, e para isso você tem que estudar a verdade, mudar a sua maneira de pensar. E inveja é um sentimento muito forte, assim, porque é meio que você se sentir infeliz porque outra pessoa ficou é feliz, né? Ou ela teve um sucesso. Então, assim, é realmente... Não tem como ser uma coisa celestial. É uma coisa muito pesada mesmo, né? Todas são, mas assim, inveja é uma coisa bem forte, assim, né? No Brasil, eu acredito que o maior problema do brasileiro seja a inveja. O mestre, quando veio pro Brasil, ele falou sobre a inveja e realmente é um problema nacional. Você não conseguir criar uma cultura que abençoa o sucesso alheio. Fala olho gordo, né, que fala no Brasil. Tem bastante falar. Eu ouvi uma história esses dias sobre inveja de uma menina que ela tinha uma pulseira, assim. Daí, aonde ela ia, ela colocava um negócio na pulseira dela, sabe? Pra lembrar. Tem um nome essa pulseira aí, não lembro como é que chama, né? Sei lá o que é. Daí, ela tem uma amiga dessa menina que ela é muito invejosa. Daí, essa invejosa falou assim pra ela. Nossa, parece que... Contando uma fofoca. Menina, aquela víbora. Amiga dela. A invejosa. Me senti uma mulher agora. Olha. Desculpa, brincadeira. Que absurdo. Não, porque nossa. Não vai dar pra corrigir isso. Tá bom, já era, né? Então, a invejosa falou assim, como boa invejosa, ela falou assim, a invejosa também tinha uma pulseira dessa, só que tinha menos. Ah, sei. Menos negócio. Então, ela tinha viajado pra menos lugares. Daí, a invejosa falou pra moça, mas você é tão feliz, né? Você é tão bem-sucedida, você vai pra vários lugares, olha eu só, tem um pouquinho só. Aí, quando essa moça ouviu a invejosa falar isso, ela sentiu meio mal, sabe? Sentiu um negócio ruim. Daí, deu 2 dias, sabe o que aconteceu? A pulseira dela estourou, meu. Do nada, estourou, ela perdeu tudo. Perdeu todas as coisas que ela tinha. É verdade, é que a gente ouve bastante falar, as pessoas falam, colocou olho gordo, né? Isso é uma coisa real. E certamente a invejosa, infelizmente, está sendo possuída por algum tipo de mau espírito. Algum mau espírito que gosta de viajar, sei lá. Esqueci o que eu ia falar aqui. Foi mal, você achou que eu tava falando sério, né? Pra variar. Bom, tem mais algum aí? Tem mais algum aí? Que não falta é aqui, Tô que brincando. não falta é coisa ruim. Mente insatisfeita. Insatisfeita. Isso aí a gente comentou também no princípio do amor, né? Que a gente falou. Insatisfação, achar que a gente não tem o necessário. O apóstolo Paulo, ele falava, se você tem comida e roupa, você tem o suficiente já pro seu dia. Você não precisa de mais nada. Fique satisfeito. Sim. Porque, como a gente falou, né? Quando a gente tá reclamando, a gente tá olhando muito para as coisas que estão faltando na nossa vida. E aí a gente esquece de olhar pro que a gente tem de bom. E aí não consegue ser grato. Aí vai virando... Uma bola de neve que vai aumentando, né? Depois fala de que ele tá sempre difamando ou desrespeitando. Isso, por exemplo, falar mal dos outros ou até mesmo julgar as pessoas, né? E magoar as pessoas, sabe? Você falar coisas que vão magoar as pessoas. Isso é infernal. Por exemplo, você vê que uma pessoa falhou. Aí você vai, ou tá errando, aí você vai e fala pra ela que ela tá errando. Mas não no sentido de construtivo, no sentido de
atacar mesmo. Você intencionalmente você quer ferir a pessoa. Isso é típico de infernal também. Porque tem vezes que acontece isso, né? Porque às vezes as pessoas acabam, tipo, magoando as outras, mas assim, às vezes sem intenção de ter feito isso. Mas quando é com a intenção de você ver outra pessoa sofrer, aí realmente infernal. Sim. E aí fala... Cinismo é como sarcasmo, assim, né? O sarcasmo, a ironia, ela tem um elemento de raiva dentro dela. Você não gosta de alguém, você acaba menosprezando, acaba sendo cínico, né? Sim. Isso é infernal também. Aí por último tem a raiva, que é um elemento... tem uma mania de perseguição também. Sim. Isso é interessante, acha que todo mundo tá perseguindo você. Que ninguém gosta de você, todo mundo quer te fazer o mal. Na verdade, isso aí é muito simples de resolver. Esse aí, como que você resolve? É simples. Só se chegar à conclusão que todo mundo só pensa em si. Então ninguém tá tão preocupado assim com você. Ninguém tá te perseguindo tanto assim. E eu acho que esse aqui, um ponto interessante que fala do mania de perseguição é que ele fala aqui, né? Que pessoa que tende a não assumir responsabilidade pela situação que está, né? Então é meio que ficar colocando culpa em fatores externos, assim. Isso também é uma coisa que não é muito positiva. Sim. A mania de perseguição, ela gera medo. E o medo ele é uma emoção típica do inferno. Porque no inferno tem pessoas que estão sendo perseguidas mesmo, assim. Aí elas ficam integralmente com medo de estar sendo perseguido. Sim. Aí você cria essa mania de perseguição, por exemplo, estão falando mal de mim na empresa, alguém quer puxar o meu tapete, fica com aquele medo, sabe? Isso é a mania de perseguição, meu. Sim. Se tiver alguém que quer puxar o tapete, fala direto com a pessoa, ou desencana, deixa puxar o tapete, cai, pelo menos você vai embora de um lugar podre, sei lá. Ou também se puxar seu tapete, você cai, você levanta, ué. Então, tipo, eu acho que é meio que trazer pra gente responsabilidade, mas assim... pode ser que as pessoas estejam falando mal de mim, ou estejam planejando coisa contra mim, mas assim, o que eu posso continuar fazendo é fazendo o meu melhor, né? Não vai adiantar nada ficar com medo. E é bom que você identifica, Deus, quem puxa o tapete, você já sabe quem é, já fica claro já. A maneira de perseguição não leva ninguém a lugar nenhum também, e ficar pensando demais que não sei quem tá planejando me prejudicar e fala isso pros outros, cria aquele bafafá. Isso aí é típico de inferno, estratégia infernal, que ela gera medo. Na verdade não tá acontecendo nada. É só chegar a essa conclusão, as pessoas só pensam nelas. Ninguém tá pensando tanto assim em você. Sim. Aí você fica tranquilo. E se alguém falar alguma coisa mal de você, ou falar alguma coisa de você, ela tá fazendo isso porque tá pensando em si também. Então, desencana. Sim. E por último a raiva. A raiva... Claro, de certa maneira todo mundo tem, mas ela ser descontrolada, você estourar muito fácil, você ter muita raiva, você ser raivoso é algo infernal. Medo, raiva, insatisfação, tudo isso é infernal. Sim. Eu achei interessante esses exemplos de tipo de mente, porque acho que deixa um pouco mais palpável, né? Porque a gente fala, no outro a gente falou, né, de controlar os pensamentos, sintonia de vibração, pra gente ficar atento. Mas aí a gente pode pensar examinando nisso, né? Sim. Será que eu tô muito raivoso? Será que inveja é um sentimento constante na minha vida? E aí você consegue ir identificando, né? Porque assim, realmente, tem coisa que igual a raiva que parece mais fácil de identificar, né? Porque é um sentimento forte, assim. Mas tem coisa que é tipo inveja, cinismo, que são coisas que são meio sorrateiras, assim, né? Às vezes você sente, se fala alguma coisa assim, e a gente nem percebe mesmo. Então tem que ficar bem atento. Sim. É mais difícil de identificar. Sim. Às vezes tem que cair mesmo, tem que tomar uma na cara pra aprender, né? Sim. E às vezes acho que é porque... Sei lá, às vezes a gente vê a pessoa assim com raiva, é mais difícil assim, tipo, você olha e você consegue ver. Agora a pessoa invejosa, a pessoa cínica, às vezes tá mais escondida, assim. Tanto que, por exemplo, a pessoa que tem essa mania de passar o pé nos outros, de fazer plano mesmo pra prejudicar os outros, geralmente, se essa tendência é muito forte na pessoa, ela vira espírito animal daí, quando morre. Ela volta a virar raposa, virar cobra. O ser humano consegue se... É caso raro, né? É difícil acontecer, mas pode acontecer mesmo. De retroceder a ser um espírito animal daí. Então tem que tomar cuidado com o que a gente deseja para as pessoas.
Eu acho que esse é uma ótima análise. O que a gente está desejando pro outro? Tipo, um ponto pra começar a refletir, né? Se a pessoa te prejudicou ou não, se a pessoa te persegue ou não é essa a pergunta. A pergunta é, o que você deseja pra essa pessoa? Eu quero que a pessoa que me prejudicou, que ela caia mesmo, que ela sofra. Aí, então, vai ter que assumir a responsabilidade pelos desejos que está emitindo, porque vai voltar. Sim. É isso. Hoje a gente falou sobre como se proteger de maus espíritos. A gente falou sobre o que é possessão, que ela pode ser tanto por bons espíritos como por maus espíritos, e que todo mundo pode estar sujeito à possessão espiritual, não é algo extraordinário. Falamos sobre a lei da sintonia de vibrações, de que é importante a gente conseguir analisar para onde a nossa mente está apontando e saber que, dependendo da vibração que a gente tem, a gente vai sintonizar com um espírito de vibração igual. Por isso que é importante melhorar as vibrações que a gente emite. E por último, para evitar a possessão por maus espíritos, a gente analisou uma série de mentes que são infernais: inveja, mania de perseguição, raiva, cinismo, enfim, para a gente conhecer que isso é algo infernal e buscar resolver isso, melhorar isso através dos ensinamentos e da fé em Deus, que é o ponto principal. Com isso, a gente encerra o episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes por ouvirem até aqui e a Sá pela companhia. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos e até a próxima. Valeu.